Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Introdução 4. Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Sócrates, filósofo grego, considerado o pai da filosofia, nasceu em Atenas por volta de 470 a.C., foi um dos principais pensadores da Grécia Antiga e fundou o que hoje conhecemos por filosofia ocidental. Seu método para ensinar os cidadãos gregos era o diálogo, onde ele usava a palavra para levar o conhecimento sobre as coisas do mundo e a essência da alma humana. Sócrates não escreveu seus pensamentos e ideias. Eles se tornaram conhecidos através das obras de dois de seus discípulos, Platão e Xenofontes. Seus pensamentos eram muito avançados para sua época, e por isso foi acusado de pretender subverter a ordem social, corromper a juventude e provocar mudanças na religião grega. Foi preso pela elite mais conservadora de Atenas, que temia sua popularidade e suas ideias. Foi obrigado a suicidar-se em sua cela, tomando um veneno chamado cicuta em 399 a.C. Platão. Esse importante filósofo nasceu em Atenas em 427 a.C. e morreu em 347 a.C. É considerado um dos principais pensadores gregos, pois influenciou profundamente a filosofia ocidental. Por volta dos 20 anos, conheceu Sócrates, que na oportunidade já tinha 60 anos. Durante 8 anos, privou do ensinamento e da amizade do mestre. Em 387 a.C., fundou uma escola de filosofia chamada Academia, com o propósito de recuperar e desenvolver as ideias e os pensamentos de Sócrates. Suas obras mais importantes, escritas em forma de diálogos, foram Apologia de Sócrates, em que valoriza os pensamentos do mestre, O Banquete, A República, em que analisa a política grega, a ética, o funcionamento das cidades, a cidadania e questões sobre a imortalidade da alma. Platão utilizava os métodos do debate e da conversação como forma de alcançar o conhecimento. Seus alunos deveriam descobrir as coisas superando os problemas impostos pela vida. Defendia a ideia de que a educação da mulher deveria ser igual à do homem. Pelo fato de Jesus ter conhecido a seita dos essênios, seria um erro concluir que ele utilizou ensinamentos dessa seita em sua doutrina. Também é um erro pensar que, se ele tivesse vivido em outro lugar, teria adotado outros princípios. As grandes ideias não surgem subitamente, e aquelas que têm por base a verdade sempre possuem precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Mais tarde, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar essas ideias esparsas, criando uma estrutura para a doutrina que será revelada. Em virtude da ideia não surgir repentinamente, ela já encontra espíritos preparados para aceitá-la. Assim aconteceu com a ideia do cristianismo, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios por Sócrates e Platão. Sócrates, assim como Jesus, também não deixou nada escrito, e do mesmo modo que o mestre, também teve a morte dos criminosos. Foi vítima do fanatismo por ter combatido as crenças tradicionais e haver colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e das ilusões dos formalismos, ou seja, por ter combatido os preconceitos religiosos. Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinamentos. Sócrates também foi acusado
pelos fariseus de seu tempo de corromper a juventude, proclamando a crença num Deus único, na imortalidade da alma e na existência da vida futura. Da mesma forma que conhecemos a doutrina de Jesus pelo que escreveram seus discípulos, conhecemos a doutrina de Sócrates pelo que escreveu seu discípulo Platão. Julgamos ser útil resumir aqui seus pontos mais importantes, mostrando a concordância das ideias de Sócrates com os princípios do cristianismo. Para aqueles que julgam ser uma profanação comparar a doutrina de um pagão com a doutrina do Cristo, respondemos da seguinte maneira: a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha como objetivo combater o paganismo. A doutrina de Jesus, por ser mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não será de forma alguma diminuída e, além do mais, são fatos históricos que não podem ser escondidos. O homem atinge um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire. Ele está maduro para encarar de frente os novos ensinamentos. Tanto pior para aqueles que se recusam a abrir os olhos. Chegou o tempo de enfrentar as coisas de uma maneira mais ampla e elevada, e não mais sob o ponto de vista mesquinho e pequeno, que só diz respeito aos interesses das seitas e das castas. As citações a seguir comprovam que Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs. Na doutrina desses dois grandes filósofos, encontramos os princípios fundamentais do Espiritismo. Observações. Pagão. Disse que todo aquele que não é cristão. Paganismo. Designação dada pelos cristãos às antigas religiões politeístas dos gregos, dos romanos, dos egípcios, etc. Ou seja, religiões nas quais se acreditava em vários deuses. Alqueire. Caixote com capacidade entre 9 e 13 litros, usado para medir cereais. Podia ser usado como banco ou como suporte. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. 1. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existe junto aos modelos primordiais, junto às ideias da verdade, do bem e do belo. Ao encarnar, separa-se de tudo isso e, lembrando-se de seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de retornar. É um enunciado claro da diferença e da independência existente entre os dois princípios: o inteligente, representado pela alma, e o material, representado pelo corpo. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de que existe outro mundo ao qual deseja voltar, da sua sobrevivência após a morte do corpo, da saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mundo após a morte. Enfim, é a origem da doutrina dos anjos decaídos. Observações. Alma. Do latim, anima. Do grego, anemos. A alma não se encerra no corpo qual pássaro numa gaiola. Ela se irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro. A alma tem 2 envoltórios. Um é sutil e leve e chamamos de perispírito. O outro é grosseiro, material e pesado e chamamos de corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo. Modelos primordiais. No texto lido acima, significa em estado de espírito, onde está tudo no começo, nas mãos de Deus, de onde tudo é gerado. Doutrina.
conjuntos de princípios básicos e fundamentais de um sistema religioso, político ou filosófico. Anjos decaídos. São espíritos que habitaram mundos mais adiantados e, por não quererem progredir, permaneciam renitentes no mal. Assim, destoavam dos habitantes que desejavam o progresso e que tinham neles um empecilho. Por isso, eles são retirados desses mundos mais adiantados e levados a mundos compatíveis com seu estado evolutivo. Foi o que provavelmente aconteceu com a raça adâmica, vinda do orbe de Capela para viver na Terra, que naquela época era habitada por homens primitivos. Esses espíritos exilados para um planeta inferior recebem a missão de fazer progredir um mundo em início de civilização. O mundo de que vieram é literalmente um paraíso perdido, enquanto a Terra é um lugar de provas e expiações. Por isso, eles são chamados de anjos decaídos. 2. A alma se atrapalha e se perturba quando utiliza o corpo para analisar qualquer assunto. Sente vertigens, como se estivesse embriagada, pois se prende a coisas que estão sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando completa sua própria essência, ela se liga ao que é puro, eterno e imortal. A alma, sendo dessa mesma natureza, aí permanece ligada pelo maior tempo que puder. É nesse momento que suas perturbações terminam, pois ela está unida ao que é imutável. É a esse estado da alma que chamamos de sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas somente pelo ponto de vista material vive iludido. Para apreciá-las melhor, é preciso vê-las do alto, ou seja, sob o ponto de vista espiritual. Portanto, o verdadeiro sábio deve isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. Isto é que ensina também o Espiritismo. 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma mergulhados nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto de nossos desejos, ou seja, a verdade. O corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, vontades, temores, 1000 ilusões e 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível ser sábio por um instante sequer. Se, enquanto a alma está unida ao corpo, não nos é possível conhecer com pureza alguma coisa, das duas uma: ou nunca conheceremos a verdade, ou só conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, é de se esperar que conversemos com homens igualmente livres. Então, conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. É por isso que os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de nenhum modo terrível. No texto acima, temos o princípio das faculdades da alma obscurecidas pelo corpo físico e da expansão dessas faculdades após a morte. Porém, trata-se aqui de almas já evoluídas, já depuradas. O mesmo não acontece com almas impuras. 4. A alma, quando ainda é impura, encontra-se atormentada e é arrastada novamente para o plano físico, pela visão horrorosa do que é invisível e imaterial. Ela vagueia ao redor dos monumentos e túmulos, junto aos quais já foram vistos fantasmas tenebrosos. Assim, devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente depuradas, e que ainda mantém algo da forma material, o que permite que nossos olhos possam percebê-las. Não são as almas dos bons, mas sim a dos maus, que são obrigados a vagar, errantes, nesses lugares,
onde sofrem as penas de suas vidas passadas. Continuam a vagar até que o desejo de possuir uma forma material as conduz a um outro corpo físico. Então, elas retomam os mesmos costumes que possuíam na vida anterior e que eram objeto de suas predileções. Não é apenas o princípio da reencarnação que está aqui claramente descrito, mas também o estado das almas que se encontram ainda sob o domínio da matéria. O Espiritismo faz a mesma descrição quando evoca os espíritos desencarnados. Sócrates diz mais: a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, porém as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo diz o mesmo, apenas acrescentando que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, e que adquiriu conhecimentos durante esse período, trará ao renascer menos defeitos, mais virtudes e mais ideias intuitivas que não possuía na sua existência anterior. Assim, a cada nova existência, a alma vai progredindo intelectual e moralmente. 5. Após a morte, o gênio, daimon, demônio, espírito protetor, que nos foi designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, ou seja, ao inferno, para aí serem julgados. As almas, após terem permanecido no Hades o tempo necessário, voltam a essa vida por numerosos e longos períodos. Essa é a doutrina dos espíritos protetores, aos quais Sócrates chama de gênios, e das encarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. 6. Os demônios, espíritos, ocupam o espaço que separa o céu da terra e constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. A divindade nunca entra em comunicação direta com o homem. É por meio dos demônios que os deuses se relacionam e falam com ele, seja durante o período em que ele está acordado, seja durante o sono. A palavra daemon, da qual se derivou demônio, não possuía antigamente o significado que possui hoje. Não se aplicava exclusivamente a seres maldosos, e sim aos espíritos em geral. Os espíritos superiores eram chamados deuses, e os espíritos menos elevados, demônios. Eram esses que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também ensina que os espíritos habitam o espaço e que Deus só se comunica com os homens, estando eles acordados ou dormindo, por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir suas vontades. Se substituirmos a palavra demônio pela palavra espírito, teremos a doutrina espírita. Colocando a palavra anjo, teremos a doutrina cristã. 7. Sócrates e Platão entendiam que a preocupação constante do filósofo deve ser a de dar mais atenção à alma do que à vida presente, que não passa de um instante perante a eternidade. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver tendo como objetivo a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. 8. Se a alma é imaterial, após essa vida ela deve ir para um mundo igualmente invisível e imaterial. Da mesma forma que o corpo, após sua decomposição, deve retornar à matéria. É muito importante distinguir bem entre a alma verdadeiramente pura e imaterial, que se alimenta da ciência e de pensamentos elevados, da alma mais ou menos manchada de impurezas. Essas impurezas impedem a alma de se elevar ao divino e a retém nos lugares por onde morou quando estava na terra. Como se vê,
Sócrates e Platão compreendiam muito bem os diferentes graus de desmaterialização da alma. Deixam bem claro qual a diferença entre o destino de uma alma de maior ou menor pureza. O Espiritismo prova, por meio de inúmeros exemplos colocados à nossa disposição, o que eles diziam por intuição. 9. Se a morte fosse a destruição completa do homem, seria uma grande vantagem para os maus, visto que se libertariam ao mesmo tempo de seu corpo, de sua alma e de seus vícios. Somente aquele que adornou sua alma com os verdadeiros enfeites poderá esperar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. O materialismo, que proclama o nada para depois da morte, teria aí a anulação de toda a responsabilidade moral posterior e, por consequência, estaria estimulando o mal, pois a pessoa má teria tudo a ganhar com o nada. Somente o homem que se libertou de seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, através de inúmeros exemplos, o quanto é aflitivo para os maus a passagem de uma vida para outra, ou seja, a entrada na vida futura. 10. O corpo conserva os vestígios bem marcados do cuidado que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. O mesmo acontece com a alma, pois ao se libertar do corpo, ela guarda consigo os traços marcantes de seu caráter, de suas afeições e das impressões que cada um dos atos de sua vida lhe deixou. Assim, o maior mal que pode acontecer a um homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de culpas. Veja Cállicles: nem eu, nem tu, nem Polis, nem Górgias poderemos provar que vamos ter uma vida mais útil quando estivermos do lado de lá. De tantas opiniões diferentes, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer uma injustiça do que cometê-la. Devemos, antes de tudo, ser homens de bem e não simplesmente parecer. Diálogo de Sócrates com seus discípulos na prisão. Encontramos aqui outro ponto fundamental, confirmado hoje pela experiência de que a alma impura conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que possuía na terra. O ensinamento, mais vale sofrer uma injustiça do que cometê-la, é totalmente cristão. É o mesmo pensamento revelado por Jesus quando diz: se alguém lhe bater em uma face, oferece-lhe também a outra. 11. Das duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve terminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devam se reunir, que felicidade a de reencontrar lá aqueles a quem conhecemos na terra. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa morada e distinguir lá, como faço aqui, os que são sábios daqueles que acreditam ser, mas não o são. Porém, já é tempo de nos despedirmos, eu para morrer e vocês para viverem, disse Sócrates a seus juízes. Segundo Sócrates, os homens que viveram na terra se reencontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos ensina que os espíritos continuam mantendo no plano espiritual as mesmas relações que tinham quando encarnados. Sendo assim, a morte não se constitui numa interrupção para a vida. Ela é apenas uma contínua transformação. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos de Cristo 500 anos mais tarde
e os ensinamentos que o Espiritismo nos traz hoje teriam falado do mesmo modo. Os espíritos avançados, quando trazem para a Terra as grandes verdades, já as conheciam antes de encarnar. Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo estariam mais tarde entre aqueles que ajudariam o Cristo em sua divina missão. Foram escolhidos porque já compreendiam, mais do que os outros, os seus sublimes ensinamentos. Finalmente, eles agora podem fazer parte do grande grupo de espíritos sábios e ilustres encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. 12. Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra, nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o mal que nos tenham feito. Entretanto, poucas pessoas aceitam esse princípio, e as que discordam dele só podem desprezar-se mutuamente. Temos aqui a descrição do princípio da caridade, que nos ensina a nunca retribuir o mal com o mal, e sempre perdoar nossos inimigos. 13. É pelos frutos que se reconhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la de má quando a sua consequência é má, e de boa quando produz o bem. O ensinamento é pelos frutos que se reconhece a árvore encontra-se repetido várias vezes de forma textual no Evangelho. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si mesmo, nem aquilo que possui. O apego aos bens materiais traz, como consequência, a perda da alma. 15. Deus recebe com mais gratidão uma alma virtuosa, que se esforça para tentar se assemelhar a Ele, do que as mais belas preces e os mais belos sacrifícios. Seria muito grave se os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que por nossa alma, pois dessa maneira os mais culpados poderiam ser beneficiados conquistando seus favores. Verdadeiramente justos e sábios são apenas aqueles que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. 16. Chamo de homem vicioso aquele que vulgarmente ama mais o corpo do que a alma. O amor está em toda a natureza e nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até mesmo no movimento dos astros. É o amor que enfeita a natureza com seus tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada onde encontra flores e perfumes. O amor traz a paz aos homens, faz o mar se acalmar, silencia os ventos e alivia a dor. A teoria de Platão é a de que o amor universal é uma lei da natureza, e este amor deve unir os homens por um sentimento de fraternidade. Sócrates disse que o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio, ou seja, um grande espírito presidindo o amor universal. Essa informação lhe foi imputada como crime. 17. A virtude não pode ser ensinada. Ela é uma dádiva de Deus aos que a possuem. Essa afirmação é o que diz a doutrina cristã sob o auxílio divino, ou melhor, sob a concessão de uma graça. Se a virtude é uma dádiva de Deus, se é um favor, então cabe a pergunta: por que ela não é concedida a todos? Por outro lado, se a virtude é dada por Deus, aquele que a possui não tem o menor mérito, uma vez que foi apenas agraciado com algo que não conquistou por seu próprio esforço. O Espiritismo é mais claro. Ensina que a virtude não é uma dádiva de Deus. Pelo contrário,
é adquirida ao longo das existências sucessivas, onde cada um vai se despojando pouco a pouco de suas imperfeições pelo próprio esforço. O auxílio divino é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade que se quer melhorar, libertando-se do mal para fazer o bem. 18. Existe uma tendência natural em cada um de nós, que é a de perceber mais os defeitos alheios que os nossos próprios. No Evangelho está escrito: vem o cisco que está no olho do seu irmão, e não vem a trave que está no seu. 19. Os médicos não obtêm bons resultados na maior parte das doenças porque tratam somente do corpo, sem levar em consideração a alma. Se o todo não estiver bem, é impossível que uma parte dele esteja. O Espiritismo nos ensina sobre as relações que existem entre a alma e o corpo, e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Assim, ele abre um novo caminho para a ciência ao mostrar a verdadeira causa de certas doenças, dando-lhe os meios de combatê-la. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na constituição orgânica, obterá melhores resultados. 20. Todos os homens, desde a infância, fazem mais o mal do que o bem. Essas palavras de Sócrates abordam a grave questão da predominância do mal na Terra. Essa questão seria insolúvel sem o conhecimento dos diversos mundos habitados e da destinação da Terra, onde habita uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que é desenvolvida nos capítulos 2, 3 e 5. 21. A sabedoria está em não se acreditar saber aquilo que não se sabe. Este ensinamento é dirigido àqueles que criticam as coisas que muitas vezes desconhecem. Platão completa o ensinamento de Sócrates dizendo: se for possível, devemos tentar primeiro fazer com que eles sejam mais honestos em suas palavras. Caso contrário, não devemos nos preocupar com eles e procuremos apenas a verdade. Trataremos de nos instruir e não de nos aborrecer. É assim que devem agir os espíritas em relação aos seus críticos de boa ou má fé. Se Platão vivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria pessoas para zombar de suas crenças nos espíritos e chamá-lo de louco, assim como a seu discípulo Platão. Ao acreditar nesses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de incrédulo e condenado a beber um veneno chamado cicuta. As grandes verdades, quando novas, atraem contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem. Isso porque elas mexem com o que está estagnado e só se estabelecem com lutas e mártires.